Este é o nosso depósito, uma antiga garagem individual anexada ao nosso bangalô. No passado, tivemos grandes problemas com umidade que resultaram em mofo no chão e nas paredes. Por dentro, e isso é porque, nessas duas paredes, esta aqui e esta aqui, a camada de impermeabilização, que é uma camada de ardósia ou plástico, incorporada nas camadas inferiores da alvenaria, projetada para impedir a absorção de umidade do solo, e para as paredes, foi comprometida aqui. Na frente foi comprometida por esta entrada de concreto sendo instalada no mesmo nível que a camada de impermeabilização, que você pode ver aqui ao longo das paredes do bangalô, e ao lado foi comprometida por este caminho de concreto, que também está no nível da camada de impermeabilização. Todo esse concreto foi instalado há muitos anos. Antes de nos mudarmos para cá, e infelizmente para nós, nada disso foi identificado como um problema de camada de impermeabilização pelo avaliador antes de comprarmos a propriedade. O nível da camada de impermeabilização deve sempre ser no mínimo de 150 milímetros acima do nível do solo. E como você pode ver na maioria das áreas ao redor do bangalô, não temos esse problema em outros lugares. Então, basicamente, quando chove, a água respinga do chão para a parte inferior da parede. E como essas paredes são de tijolo e bloco de camada única, essa umidade se infiltra e passa para o interior da parede e do chão também. E então, eventualmente, forma-se mofo. O problema de umidade é agravado pelo cano de descida vindo da calha. Então, toda a chuva que cai no telhado, plano corre para o caminho. Como o caminho é inclinado para longe da casa, a água drena no cascalho, mas essa área do caminho está constantemente encharcada quando chove, o que é problemático. Neste vídeo, tentarei corrigir o problema do nível do chão e a questão da drenagem. Deseje-me sorte, vou precisar. O primeiro trabalho é cortar o concreto com essa nova serra de corte da Milwaukee, que nunca usei antes. Ela possui uma conexão para a água, permitindo conectar uma mangueira. O fornecimento de água pode ser ajustado pela torneira, liberando uma pequena quantidade para a lâmina, mantendo-a fria durante o corte. Isso prolonga a vida útil da lâmina, evitando que fique cega rapidamente. Antes de cortar, é necessário considerar se há canos ou serviços passando sob o piso de concreto. O fornecimento de água para o bangalô está do lado oposto, então não há problemas nesse sentido. Nosso aquecimento funciona a partir de um fornecimento de óleo, mas isso fica na parte de trás da casa. A eletricidade chega por um poste aéreo na parte de trás da propriedade. Além disso, a única conexão de banda larga fica do outro lado da propriedade. Acho que estamos prontos para continuar. Não consigo pensar em mais nada para adicionar aqui. Como já temos cascalho ao lado do caminho, vou simplesmente estender essa linha ao longo dele. Penso que isso melhorará a estética. Vou marcar uma linha de corte com tinta spray, usando um pedaço longo de compensado para obter uma borda reta. Então, eu posso começar a cortar. E essa água não só resfria a lâmina, mas também ajuda tremendamente a remover a poeira de concreto do ar, como você pode ver. Essa serra tem um corte máximo de 85 milímetros, que infelizmente não foi suficiente para atravessar a laje de concreto, mas eu deveria conseguir fazer funcionar. Notei que as baterias acabavam rapidamente devido à luz de sobrecarga que acende quando se força demais a serra. O truque é ter paciência e deixar a lâmina trabalhar sem muita pressão. Assim, as baterias duram mais. Porém, na minha opinião, é necessário usar as baterias de alta capacidade nessa ferramenta, pois as regulares não são suficientes. Para quebrar o concreto endurecido ao longo de décadas, eu pretendia usar minha furadeira SDS. No entanto, mesmo que ela eventualmente conseguisse atravessá-lo, o processo seria bastante demorado. Preparei o rompedor MX Fuel, que facilitará muito esse trabalho. Investi em uma pá estreita para drenagem com lâmina afiada para esse trabalho. Deixarei um link abaixo, que será muito útil para vários desses trabalhos. A furadeira SDS ajudou a soltar os pedaços restantes de concreto.
Acabei escavando muito do solo sob o concreto, porque o solo retém umidade, e quero substituir esse solo por algo que seja mais eficaz em termos de drenagem. E eu estava mirando em uma trincheira de cerca de 400 milímetros de profundidade. Então, o que eu esperava descobrir aqui são algumas camadas de tijolos abaixo do nível Damp Proof Course, mas infelizmente esses tijolos estão bem em cima das fundações de concreto. Ademais, não há sinal visível de um Damp Proof Course entre as fundações e o tijolo, o que provavelmente significa sua inexistência. Agora, eu já impermeabilizei recentemente o interior das paredes e o chão com uma membrana à prova de umidade, o que significa que a umidade não deverá mais conseguir penetrar para o interior de qualquer maneira, e, portanto, o mofo não deverá ser capaz de se formar. Mas preciso decidir o que fazer aqui fora. Pensei em diferentes opções e pedi conselhos a pessoas em quem confio. O problema é que recebi várias respostas diferentes, muitas conflitantes e algumas inviáveis, como frequentemente acontece. Meu plano original era escavar o máximo de solo possível e preencher com cascalho até 150 milímetros abaixo do nível Damp Proof Course, mas isso deixaria muito concreto feio exposto. Eu poderia lixar até ficar liso e pintar, mas me preocupo que isso selaria a umidade, não permitindo sua evaporação. Mas a Santex faz uma tinta respirável para a alvenaria, então essa pode ser uma opção. Alguns recomendam selar as fundações com betume, mas eu não gosto dessa opção, pois isso selaria a umidade. Eu poderia instalar hastes secas na última camada de tijolos para impedir a umidade ascendente, mas essa camada está no mesmo nível do piso interior. Não acredito que isso resolveria, a menos que os instalasse no concreto em vez das juntas de argamassa. Não sei se é uma opção, custaria centenas de libras e nem seria uma solução permanente. Essas coisas duram apenas cerca de 20 anos. Eu preferiria uma solução mais passiva, ou seja, deixar uma boa ventilação e evaporação fazerem o trabalho, em vez de um produto químico. Outra opção é selar as paredes externas com um produto como o Storm Dry, mas aparentemente ele não pode ser aplicado sobre superfícies pintadas. Como não pretendo remover a tinta das paredes, vou descartar essa alternativa também. Primeiro eu tentei lixar o topo do concreto com uma escova de arame, mas isso não estava realmente funcionando. A ideia aqui era apenas arrumar o topo do concreto, a parte que seria visível, mas eu voltei para a serra de corte para isso, com o disco de diamante, que foi um pouco mais eficaz. Então eu fiz o que pude com isso ao longo da parede e comprei alguns canais de drenagem AECO Rex usados. Encontrei esses no Facebook Marketplace. Não são caros quando novos, cerca de 10 libras cada, mas nosso orçamento está apertado para isso e eles devem servir bem. Cada um tem 1 metro de comprimento, então vou precisar de 3 desses ao longo da parede na frente e eles simplesmente se encaixam. Eles não são muito resistentes, mas no local onde estão sendo colocados, não passarão carros por cima. E como pode-se notar, eles se encaixam bem ali. Havia 2 problemas com esses drenos, no entanto. Primeiro, eles não são perfurados, mas isso foi fácil de resolver. Eu apenas perfurei uma série de buracos ao longo de cada um. Porém, não vinham com tampas de extremidade ou outros acessórios, e comprá-los online era extremamente caro. Depois de limpar as extremidades desses, farei os meus. Primeiro, preciso cortar essas abas. E então eu lixo as extremidades para desgastá-las e dar algo para o adesivo aderir. Encontrei um pedaço antigo de plástico de tábua de cortar aqui, e posso cortá-lo no tamanho para caber no final. Usarei epóxi para fixá-lo no lugar. No interior, adicionei uma camada de silicone preto e, uma vez seco, pintei com tinta spray preta. Tampas de extremidade concluídas. Posso colocar cascalho no fundo da trincheira para a água drenar e continuar verificando com os drenos para determinar a quantidade necessária de cascalho. E novamente, no espírito de não gastar dinheiro, esse cascalho foi recuperado à medida que fomos renovando o cascalho ao redor do bangalô, retirando o velho e sujo, lavando-o em uma peneira para remover a terra e substituindo-o por cascalho novo e limpo. Sei que as pessoas vão achar que estou exagerando na economia,
Mas qual é o sentido de comprar mais cascalho quando esse material serve e achei o processo terapêutico? Economizei cerca de 50 libras reutilizando o cascalho antigo neste projeto, mas comprei alguns sacos de cascalho novo para a camada superior, visando consistência. Eu queria consertar algumas fundações que tinham grandes vazios. Para isso, misturei concreto com uma parte de cimento, uma de cascalho de 10 milímetros e 4 de areia de construção. Misturei os restos de um projeto anterior com um pouco de água e comecei a preencher os vazios. Empolguei-me um pouco aqui e acabei fazendo a parede inteira, mas isso deve arrumar as coisas. A seguir, quero resolver o problema de drenagem com o tubo de queda ao virar a esquina. E após escavar o solo, tive uma ideia de fazer um dreno francês. Havia uma camada finíssima de cascalho aqui e o solo abaixo estava muito úmido. Apesar de nunca termos tido problemas com inundações aqui, posso melhorar as coisas. Estou escavando novamente até 400 milímetros de profundidade. O problema era que havia essa base para o pilar do portão, que iria atrapalhar o que eu queria fazer. Então decidi mover o tubo de descida mais para baixo na parede. Só preciso adicionar um pouco mais de calha. Ainda bem que achei alguns na minha pilha de lixo no fundo do quintal. Sério, todos deveriam ter uma. Também tenho vários canos de policloreto de vinila antigos que usarei para fazer o dreno francês. Eu só precisava encaixar a calha inclinada para baixo em direção à nova posição do tubo de queda e fixá-la na parede. Com este cano de policloreto de vinila, posso perfurar um buraco de 68 milímetros de diâmetro no lado, que mais tarde receberá um cano, e perfurar buracos no que será o fundo do cano, permitindo que a água do solo suba para o cano quando chover e drene quando estiver seco. O único problema era que este cano não era longo o suficiente para o que eu tinha em mente, mas consegui encontrar outro cano que se encaixava muito bem no primeiro cano. Então, acabei juntando 3 canos para obter o comprimento que eu queria. Também precisaria de tampas para esses canos. Então estou usando retalhos de pisos de policloreto de vinila. Essas tampas não precisam ser à prova d'água, apenas impedem a entrada de cascalho e detritos nos canos. Então, um pouco de epóxi e fita gaffer para segurá-lo durante a cura deve resolver. Então, posso cortar um canal pelo caminho do meu último dreno ecológico para levar a água do tubo de descida ao dreno francês do outro lado. Estou cavando esta vala com as medidas precisas para o dreno se encaixar perfeitamente no caminho, sem folgas. Como este dreno receberá tráfego de pedestres, vou instalá-lo sobre uma base de concreto. Então, novamente, mais escavação de solo foi necessária e vou usar alguns dos escombros de concreto como base para assentar o concreto. Então eu coloco um pouco disso lá e compacto o máximo possível. A propósito, neste ponto, eu já havia cortado e escavado todo o concreto do outro lado do caminho. E então, concreto, mesma mistura anterior, visando profundidade de 50 milímetros ou 2 polegadas. Os drenos ecológicos possuem aberturas no fundo, que podem ser usadas como conexão para o dreno francês. Novamente, você pode comprar as peças certas, mas eu vou apenas usar o que já tenho em casa. Eu precisava fazer mais tampas para este dreno, mas agora sem perfurações, para que a água flua de uma ponta a outra. Eu tenho um desses 68 milímetros e 112,5 graus e este pareceu ser o tamanho ideal. Coloquei o dreno ecológico no concreto, que deixará uma marca da localização desejada para a conexão do tubo de descida, que será embutida no concreto. Este pedaço de tubo vai conectá-lo ao dreno francês, para que eu possa trazê-lo para dentro. É composto por 3 tubos e tem cerca de 4 metros de comprimento neste ponto. Adicionei compensado como forma para que eu possa colocar mais concreto sem que ele escorra.
Então eu posso colocar o eco e adicionar mais concreto para nivelá-lo com o sopro. Adicionei mais cascalho reciclado. Agora, quando chove, esse dreno francês ou tubo de policloreto de vinila cria espaço para a água do solo preencher de baixo para cima, evitando a compra de cascalho extra. Eu tinha um protetor de folhas no meu galpão que vai no topo dos tubos de descida e posso usá-lo para impedir que folhas e detritos entrem no meu dreno francês. Só preciso me lembrar de limpá-lo periodicamente no futuro. Então, eu posso dar uma boa limpeza completa com a lavadora de alta pressão. Felizmente, as fundações desta parede estavam em muito melhor estado do que na parede da frente, então eu não me incomodei em consertá-la com concreto deste lado. Apenas dei uma boa limpeza. Posso reajustar meu tubo de descida e a água fluirá diretamente para o dreno de eco. Na parede da frente, o concreto secou completamente, em cerca de uma semana no clima de inverno. Então, finalmente, pude aplicar uma camada de tinta respirável para a alvenaria para melhorar a estética. Estou pintando só a parte de cima, pois o resto ficará escondido depois de instalar os drenos e quero deixar o mais respirável possível. Também pintei a parede lateral. É hora de colocar o novo cascalho para arrumar tudo! E colocar os drenos de canal. Tive a ideia de usar um pedaço de calha de cabeça para baixo, para evitar que a maioria do cascalho caia nos drenos. Adicionar cascalho na frente e atrás dos drenos de eco é para impedir a entrada de matéria orgânica, folhas e similares, enquanto permite que a umidade drene livremente. Certo, então isso seria o fim do projeto. Mas decidi que realmente não gosto da aparência disso. Eu realmente quero que essa grade preta vá até o final do caminho. Meu primo é um jardineiro paisagista e ele tinha uma sobra dessas, que parece ser exatamente o mesmo tipo de dreno ecológico, mas com uma grade de metal galvanizado em vez disso. Eu realmente prefiro muito mais isso e vou usar no caminho. Então, vou remover a grade de plástico preta e usar minha retífica para desbastar um pouco do concreto que coloquei. Preciso remover apenas o suficiente para a nova grade galvanizada, mas se exagerar, ela afundará. Portanto, tenho que ter muito cuidado aqui. Depois, pinto de preto com mais tinta para a alvenaria, para que quando a grade for instalada, seja basicamente uma lacuna de sombra que se mistura com o dreno de eco. Agora que o resto do meu concreto está seco, na verdade, eu fiz essa parte fora da câmera. A propósito, eu posso pintar isso também. E então, para encapsular o resto do dreno de eco, eu apenas cortei um pedaço da grade de plástico. Depois que a tinta secou, eu posso espalhar o cascalho, e acho que isso ficou ótimo. Então, o que realmente conseguimos além de passar alguns dias mexendo com concreto e solo? Aqui na frente, originalmente não havia espaço entre o nível do solo exterior e o nível do Damp Proof Course, independentemente de haver um Damp Proof Course nesta parede ou não. Ainda não tenho certeza, mas suspeito que não haja, porque não vi nenhum sinal visível durante todo esse trabalho. Mas isso realmente não importa neste ponto. O principal trabalho era conseguir algum fluxo de ar ao redor da base da parede para que o acúmulo de umidade não seja um problema no futuro. Então, passamos de 0 milímetros para 80 milímetros, seguido por cascalho e drenos de eco para permitir que a umidade drene de forma mais eficaz. Estamos bem abaixo da diretriz de 150 milímetros. Mas, devido às fundações desta garagem, é o máximo que posso fazer nessas circunstâncias. Agora, com a mudança de 0 para 110 milímetros ao lado da parede, é muito menos provável que a chuva que atinja o chão próximo respingue de volta na parede. Isso será uma grande melhoria em relação ao que estava antes. Como mencionei no vídeo,
O piso interno e as paredes inferiores são impermeabilizadas, então não deveria haver maneira da umidade se infiltrar. A água agora flui do tubo de descida diretamente para o dreno de eco. Em vez de encharcar o caminho de concreto anterior, tudo flui para o econômico dreno francês que instalei. Algumas pessoas usam uma membrana ao redor do cascalho, tanto para drenos franceses quanto para drenos de canal, evitando que terra ou lato se infiltrem no cascalho. Eu escolhi não usar, pois acho que a matéria orgânica vai encontrar seu caminho para o cascalho de uma maneira ou de outra. E também não tive boas experiências com membranas no passado. Na minha experiência, não dura muito bem. E sei disso porque passei horas retirando pequenos pedaços dos restos do que foi instalado no topo do jardim antes de nos mudarmos. Esta é a terra que escavei neste projeto e que preciso descartar. E estes são os escombros de concreto que escavei e planejo usar como material de base em um futuro projeto.